Boa noite. Bom, eu sou Carla Barreto. É um prazer enorme estar aqui no CCBB. É um convite muito interessante participar de um programa que é tão especial, principalmente voltado para educadores, né? Onde é uma área que a gente propaga conhecimentos. Então, me sinto bem feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse momento e também as questões que a gente vem elaborando, né, enquanto participantes assim, de uma construção de conhecimento. Né? Eu tenho uma formação que eu acho que vocês vão perceber um pouco aqui, que é uma formação em artes visuais inicialmente. Eu fiz uma graduação sou bacharel e licenciada em artes visuais e fiz mestrado também em artes visuais. E depois desse percurso todo eu fui para arquitetura e me formei, mais recente até, em arquitetura. E sou professora também, sou coordenadora do curso de artes visuais. Atualmente eu sou uma coordenadora geral, uma coordenadora acadêmica, mas eu sou coordenadora de artes visuais da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Artes do Cino de Moraes. Então eu venho trazendo algumas questões assim voltadas para esse aspecto, né, que são duas áreas que vamos dizer assim, que se encontram, né, e que também têm áreas de desenvolvimento, de pesquisa, de conhecimento diferentes, mas elas também têm um determinado momento, elas se encontram, e é nesse encontro que eu estou bastante interessada. Eu, assim como o Igor também, a gente está indo fazer o doutorado em Portugal, que é um doutorado na Escola do Porto, que é na área de arquitetura, mas especificamente a minha pesquisa é uma pesquisa voltada para a área, exatamente para essa fronteira de encontro da teoria e crítica e história da arquitetura, que é essa relação com as artes visuais também. Então é uma fronteira mesmo que eu estou interessada em trabalhar e pesquisar e continuar fazendo meus trabalhos. Além disso, né, como artista, uma formação em artes visuais, eu tenho uma pesquisa que se volta para os objetos artísticos, né? E esses objetos artísticos, hoje, eu estou colocando eles também num contexto da cidade. Então, por isso que tem um encontro assim, das duas áreas, né, das artes visuais e da arquitetura, nesse aspecto que é onde eu estou trabalhando e voltando, né, não só a parte de pesquisa, mas também a parte dos meus projetos de artes. Assim. Acho que é isso. E boa noite também, queria dar uma boa noite para vocês, tá? Agradecer a presença de todos vocês aqui. Para nós é um momento muito importante, né, de poder falar e trocar algumas ideias a respeito do que a gente vem produzindo. Esse momento aqui no CCBB é um momento que a gente tem assim, de elaboração de ideias, né? Então a gente sempre entende esses desafios que aparecem como um momento oportuno para que a gente possa voltar a debater e colocar as ideias mesmo numa troca, né, com o público e com quem vai ver as nossas obras. Então, para nós, isso também faz parte desse movimento e foi também uma construção que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Tá? Eu, particularmente, sou arquiteto de formação, tenho uma afinidade enorme com as artes plásticas. Eu fiz paralelamente o curso de artes plásticas, mas não cheguei a me formar. Né? Gosto de pintura, de construção, né? Gosto de colocar a mão na massa e criar coisas. Né? E a minha linha de pesquisa é muito voltada assim, para a parte de habitação e tecnologia. Então, a aplicação mesmo de tecnologias nos processos construtivos, nos processos de projeto. E há uma interface, né? Assim, há uma complementaridade, talvez, melhor dizendo, entre o que a Carla produz e o que eu produzo. E o nosso encontro assim, profissional nesse âmbito tem sido fértil, a gente vem produzindo bastante, a gente tem assim, não só uma produção, mas também alguma ideia teórica, alguma percepção, né, que a gente possa ter assim, num âmbito um pouco mais abstrato da produção. Então a gente vem nesse debate e vem numa produção ao mesmo tempo. Né? Eu acho que o que coloca a gente aqui é justamente uma troca de ideias e essa complementaridade de formação que, vamos dizer assim, conjuga arte e arquitetura para um debate que vocês vão ver assim, a respeito da cidade, né? Especificamente Brasília.
Bom, e a nossa ideia aqui é um pouco a gente trazer os nossos principais objetos de estudo, né? A arquitetura, o principal objeto de estudo dela é o espaço, né? Seja o espaço interior ou o espaço na cidade. Mas na arte, principalmente numa área onde a gente está voltado, que é a arte contemporânea, o espaço também se tornou um objeto de atuação dos artistas, né? Seja por meio das linguagens contemporâneas, que são essas, né, da instalação, das intervenções urbanas, da própria criação do objeto artístico que faz um diálogo, né, com o espaço, e também com essa percepção de trazer o espaço como um espaço expositivo, né? E aí esse espaço expositivo hoje, ele não está mais voltado apenas por um espaço fechado, né? Na história da arte a gente tem toda uma construção da percepção e do conceito de museu e galerias de artes, né? E hoje, não só hoje, mas isso vem se voltando ao longo do século XX, linguagens artísticas que se voltaram a perceber a cidade como um espaço de atuação e um espaço dispositivo das artes visuais. Então, é interessante porque, nesse sentido, é de novo essa fronteira, essa união desses dois aspectos, né? Da arquitetura e das artes visuais, percebendo a cidade como um espaço de atuação das duas áreas, né? Obviamente que a arquitetura, historicamente também, né, se dedica mais, né, os urbanistas, né? A gente tem uma formação de arquitetura e urbanismo, né? E é interessante porque não é assim em todos os lugares do mundo, né? Tem vários outros lugares que a formação do arquiteto é diferente do urbanismo. Inclusive eu estive em Portugal agora e o urbanismo está dentro das ciências sociais, do departamento de ciências sociais, não tem nada a ver com a arquitetura. Então é interessante, né, perceber como o desenho urbano pode ser tratado de diferentes áreas de conhecimento. Então a cidade se torna esse objeto, assim, esse espaço, né, esse local aonde a gente começa a aplicar uma visão sobre essa cidade e também perceber que a gente pode ter uma atuação que é uma atuação ativa, né, sobre essa cidade. E aí, alguns pontos eu acho que eu queria levantar para a gente começar a pensar qual é esse aspecto da cidade propriamente dita que a gente fala. Eu e o Igor, a gente tem um trabalho muito voltado para o desenvolvimento em Brasília, né? Não só porque nascemos aqui, vivemos aqui, né? Mas também porque Brasília tem esse aspecto peculiar, né? De ser uma cidade que foi construída a partir de um projeto de arquitetura, a partir de uma ideia, né? A partir de podemos falar até de uma utopia de pensar o que é essa cidade aqui construída. Então, nosso trabalho se volta um pouco para as questões dessa cidade, né? Não só de todas as cidades, perceber a cidade como um espaço, né, de convivência e de atuação, mas também perceber quais são os aspectos que Brasília tem especificamente. Então, nesse sentido, eu queria trazer uma reflexão inicial, que é uma reflexão onde a gente... de um teórico e crítico, historiador de arquitetura, que ele se chama Jan Gehl, que ele é uma referência assim, no mundo inteiro em termos de construção, né, dessa construção desse pensamento do que é o urbanismo e do que é a arquitetura. E um dos principais livros que é referência na literatura de arquitetura e urbanismo é um livro chamado Cidades para as Pessoas, onde ele dedica um capítulo desse livro para Brasília. Ele é um dinamarquês e ele é uma referência assim, em termos, inclusive a universidade tem o nome dele. Então, assim, só para a gente ter uma percepção da importância, né, e de como ele atua assim, no mundo como referência. E esse capítulo do Jan Gehl, quando ele vai falar de Brasília, a denominação do capítulo, ele chama de a síndrome de Brasília, né? Quando ele denomina e coloca essa questão, já coloca isso, a síndrome, a gente já pode começar a perceber que há aqui um direcionamento, um apontamento sobre o que representa Brasília. Não só no sentido de estar dentro do livro, né, assim, numa literatura onde todos os arquitetos e urbanistas têm como referência do mundo, mas colocar essa palavra síndrome, né, de um apontamento do que significa Brasília, né, como referência de uma cidade. E é nesse sentido que a gente começou a perceber que Brasília ela tem essas relações de tensão
e também de conflitos que são dados a nível do cotidiano, né? A principal crítica do Yangel nesse livro é que Brasília não é uma cidade feita para as pessoas, uma cidade feita para os carros. Uma questão essa que a gente já trabalha aqui, já percebe, já critica, já temos essa referência como uma das principais da nossa cidade. Porém, o Yangel, aí nesse sentido, eu vou me colocar aqui numa reflexão que assim, quando ele coloca todo esse direcionamento e ele faz a reflexão sobre o que significa Brasília, é uma reflexão onde ele percebe a Brasília a partir de um projeto arquitetônico, né? Pensamos num projeto de arquitetura e vamos construir essa cidade. Quando ele elabora essa percepção e ele vem a Brasília e descreve como é Brasília a partir dessa percepção de um arquiteto e de um projeto de arquitetura, deixa escapulir, deixa fugir das mãos dele o que é o nosso cotidiano e do que é a nossa vivência nessa cidade, que é voltado para os carros, né? E nesse aspecto, a gente tem várias questões que nos rodeiam, que é as problemáticas dessa cidade, mas também as questões que são peculiares à nossa cidade. Como, por exemplo, o que é o estilo de vida de viver numa cidade feita no século XX. De perceber essa cidade voltada para uma percepção e uma construção de uma cidade que se volta para um novo modo de pensar, não só a cidade, mas pensar o tempo e pensar a vida das pessoas, né? Nesse sentido, ele vai falar que há um erro, né, de Brasília. Há uma percepção que, assim, se fôssemos... E aí, a síndrome é por quê? Porque esse modelo de cidade, ele, de certa forma, se prolifera no mundo. Há várias outras cidades com menor tamanho, né, uma menor escala, porque a nossa é a maior cidade pensada projetualmente, né, no mundo. Há uma percepção de que as cidades podem ser construídas, né, e que essa construção, ela elabora um modo de viver das pessoas, né? E isso faz muito sentido quando a gente pensa na década de 50, o que era o Brasil na década de 50 e qual era a percepção de construir Brasília, a partir do momento que a gente vem e fala assim, é a partir do desenho urbano, é a partir da construção dessa cidade que a gente vai impor, né, implicar num novo modo de vida das pessoas. Porque a cidade medieval e a cidade do século XVII, do século XVIII e do século XIX, ela é completamente diferente do que é viver numa cidade do século XX, né? E essa percepção a gente tem, inclusive quando a gente se volta nesse estranhamento do que é visitar a cidade ou quando outras pessoas estão num campo aqui, né, e se colocam aqui nessa cidade. E isso às vezes nem é tão perceptível numa percepção assim, crítica, né? Mas a gente percebe no dia a dia do que é morar numa cidade moderna, uma cidade construída em pleno século XX, né? E aí, nesse sentido, a gente tem outras questões que é o seguinte, como que esse desenho urbano vai elaborar essas nossas percepções e como ele também fomenta um lado de vida nosso que é interagir com essa cidade, né? De que forma a gente elabora as nossas atividades, a gente deflagra uma série de ações na nossa vida que há um diálogo com a cidade, né? Há um cotidiano instaurado porque a cidade tem esse formato, é elaborada dessa forma. E só que, assim, essa percepção toda são percepções que são muito complexas, né? E, assim, várias questões teóricas e críticas se voltam para Brasília como uma cidade tanto problemática como uma cidade que se tornou um modelo urbanista do século XX, moderno, né? E até hoje a gente pensa num modelo que se voltou para um pós-moderno, né? Que seria exatamente voltado para esse modo como a gente organiza a cidade. Nessa percepção, eu acho que perceber essa crítica do Yangel, ela é importante em algum sentido, mas ela também tem uma questão que o próprio Yangel não discute, que é de que forma os brasilienses, né, as pessoas do Distrito Federal tomam conta desse espaço urbano, se ocupam desse espaço para poder atuar nessa cidade.
E isso não é uma coisa nova, né? É uma coisa que todas as cidades, a população, ela atua na cidade, independente do seu desenho urbano. Só que em Brasília a gente tem uma construção de perceber como é esse espaço urbano, né? Inclusive as nossas tensões voltadas para isso, né? Uma questão que eu acho muito evidente aqui é, por exemplo, a gente pensar no espaço público, né? Boa parte do plano piloto, o espaço é público. Os edifícios todos na parte do térreo são públicos. As pessoas compram os imóveis, mas elas compram as projeções desses imóveis. Os pilotis são todos da União. Ninguém é dono desses pilotis, né? No entanto, há uma tensão na privatização desses espaços, né? De a gente se voltar para esse espaço e colocarmos um dono ali, né? Alguém que se volta para pensar esse espaço urbano. Então aqui a gente tem os conflitos que são nossos, né? Porque se uma cidade é pensada a partir de um pilotis livre, esse pilotis implica no uso do espaço urbano público, né? E esse espaço, o uso desse espaço urbano público, ele é totalmente diferente, por exemplo, de outras cidades e também até de alguns espaços que a gente tem em Brasília, como por exemplo a rodoviária do Plano Piloto, ou o centro, o setor comercial sul, né? É diferente o tratamento desse público quando a gente vai tratando. Então são diversas esferas que trazem um modo de vida dessa cidade. E aí nesse sentido, que é onde eu e o Igor acho que a gente vai atuar e pensar e trabalhar, ele se volta para esse espaço a partir de uma atuação que seja arquitetônica, mas também que tenha uma atuação artística, né? Que é voltar o nosso aspecto e pensar de que modo esse cotidiano implica de como que nós iremos atuar na cidade, né? E aí esse cotidiano ele se torna muito complexo, né? Nesse sentido, porque a nossa vida ela é o tempo inteiro intermediada por esses elementos, né? Do urbano, da paisagem, de questões que se voltam até para a dinâmica, né? Para o tempo e para o espaço que a gente tem aqui. E aí a gente percebe assim que a crítica, por exemplo, do Yangel, ele não coloca em perspectiva de que modo a gente também ocupa essa cidade que foi projetada para as pessoas. Porque se há uma questão que a gente pode debater aqui, é que todo esse espaço público, né, ele está voltado ali para um espaço também voltado para as pessoas, e não apenas para os carros. É obviamente que a gente tem o desenho se volta para uma via, e as vias têm o veículo, né, o automóvel individual como principal veículo da cidade. Se a gente tira essa malha, a gente vai ter todos os espaços livres que são voltados para essas pessoas. E como nesses espaços livres a gente atua? Eu acho que essa é uma das principais questões que a gente vai elaborando e vai pensando exatamente para a gente direcionar a nossa atuação, né, enquanto arquitetos e artistas na cidade. Há um problema, na verdade, que é identificado, tá? Isso virou um debate entre nós dois, né, a respeito da problemática, né, que o Yangel coloca. E há, de fato, assim, um problema, né, nessa visão que é colocada por esse urbanista dinamarquês, porque, primeiro de tudo, o parâmetro básico que ele assume assim, para explorar esse termo que ele coloca, cidade para as pessoas, está muito ancorado no modelo europeu de cidade, né? Que é um modelo onde a rua é vamos dizer, um dos aspectos que maior define, né, o urbanismo da cidade. A movimentação na rua, as janelas voltadas para a rua para promover segurança, as menores distâncias a serem percorridas pelos pedestres para favorecer, de fato, um dinamismo, né, que independa do automóvel. E quando ele faz esse apontamento nesse capítulo, A Síndrome de Brasília, nesse livro Cidade para as Pessoas, um dos principais aspectos que ele vai criticar em Brasília é justamente as longas distâncias, né, percorridas. A coisa de ser um espaço desértico, pouco habitado, inseguro para as pessoas, né? E de certa forma, assim, quando a gente coloca em perspectiva a própria teoria que ele introduz nesse livro, faz muito sentido, né? A percepção de que existem esses espaços vazios na cidade, que são de constituição da cidade, do projeto do Lúcio Costa, né?
E na medida que exista essa caracterização, ele tem esse vamos dizer, contraponto, né, do modelo europeu de cidade, e assume que esse modelo nosso aqui é um modelo ruim, né? Então, nesse aspecto, a crítica que ele coloca, assim, nós humildemente aqui, né, a gente poderia dizer que é uma crítica superficial. Ele não entrou em contato com a cidade. E vejam, Brasília é uma cidade de 60 anos. Uma cidade que está em processo de evolução, uma cidade que está, vamos dizer assim, se encontrando do ponto de vista das conexões urbanas. E se a gente colocar em vista que toda cidade tem problemas, é claro que a nossa cidade é cheia de problemas, né? A gente tem, assim, uma questão muito forte na cidade, que é como se fosse um anel que fecha esse plano piloto, né, que é patrimônio da humanidade, para que ele não seja, de fato, extremamente acessível, né? Há essa dificuldade de locomoção, de relacionamento com aquilo que está ao redor de Brasília, né? Mas existe uma intenção básica que é justamente proteger isso e preservar esse modelo, né, de, vamos dizer assim, um legado cultural que é constituído ali na década de 50 por meio do JK, do Niemeyer, do Lúcio Costa, e há de fato uma manutenção disso. Dentro desse modelo, vamos dizer, de cidade modernista, né, que a gente tem e tudo mais, é claro que a gente vai enfrentar problemas e cabe a nós nos ajustarmos a essas dinâmicas, né? Então, eu diria assim, os trabalhos que a gente vai apresentar de agora para frente, eles não necessariamente eles respondem diretamente ao que o Ian Guell critica em Brasília. Porque eu acho que toda essa movimentação que é feita aqui, de certa forma, ela já existe. As pessoas já se apropriam da cidade. E se há um espaço vazio, a gente observa isso muito mais como um potencial de ocupação para que essas pessoas possam, de fato, exercer, né, politicamente, socialmente, as questões ali que são levantadas, né, no cotidiano. E, num certo sentido, a gente escapa um pouco a isso, assim, né? A gente não se aprofunda. Eu acho que a temática do Ian Guell serve assim como um mote, um argumento. Tem gente que critica Brasília à torta e à direito, mas esses mecanismos de tornar a cidade mais humanizada, de preencher esses espaços, preencher essas lacunas, elas já são dadas pelas pessoas. Então eu diria assim que não é necessariamente a cidade para as pessoas, eu diria que é a cidade das pessoas, uma conscientização de como que é o uso desses déficits, né, desses problemas que são indicados, mas que naturalmente há um ajuste, naturalmente isso já vem acontecendo mesmo antes das tentativas de legislação que ocorreram, né, que é o chamado PPCUB. A ocupação dos espaços públicos, ela é característica de Brasília, a gente tem que imaginar isso. Talvez haja uma hipótese nisso tudo que a gente está tratando aqui, né? A gente não consegue comprovar isso, mas Lúcio Costa provavelmente já tinha isso tudo em mente. Então, quando ele propõe, por exemplo, a esplanada dos ministérios, que é toda vazia, com grandes distâncias a serem percorridas, do ponto de vista cívico, o tipo de ocupação que se dá ali é justamente manifestações, shows, né? E isso tudo ocupa de fato aquele espaço, né? Não, é um espaço vazio por um simbolismo arquitetônico, por uma questão, vamos dizer, até de diálogo, até, vamos dizer, da segurança mesmo, né? Assim, então, um outro exemplo, né, que é criticado, a questão, por exemplo, dos vazios e da relação dos automóveis com as superquadras, por exemplo, né? Então, o vazio que existe é como se fosse um filtro que protege, na verdade, as edificações, as residências, esses cinturões verdes, essas faixas todas que são inabitadas, né, que não tem de fato uma apropriação, elas se tornam um potencial, né, elas se tornam um alvo, desde da barraquinha de cachorro-quente até o maior show que a gente possa ver lá na esplanada. E de certa forma a gente se enquadra um pouco nisso, é como se nós já fizéssemos parte desse movimento, e o que a gente faz, ao invés de responder espontaneamente, responder artisticamente, com conceitos, com ideias, com formas e etc, que possam dialogar com as pessoas, né? Então, talvez assim, o que a gente venha mostrar
não é de fato essa tentativa de requalificação ou etc., mas a tentativa de mostrar para as pessoas qual é o potencial dessas áreas e como, de alguma maneira, isso pode se refletir socialmente, né? E aí tem uma pessoa que é anterior ao Ian Gell, a esse autor que a gente está aqui debatendo, que é o Nelson Brissac. A gente traz ele aí, num livro de 1996, tá? Praticamente aí 10 anos antes da teoria do Ian Gell, né, se consolidar da forma como se consolidou hoje. E esse Nelson Brissac é um professor da USP de São Paulo, né, já vem desenvolvendo um trabalho extenso a respeito do que é a intervenção urbana. E a gente traz essa epígrafe aí do trabalho, a paisagem é um muro, né, porque ele já está justamente, vamos dizer assim, qualificando a cidade com uma paisagem, né, tanto quanto a paisagem natural, e ele cria uma poética a partir disso. Ele cria assim um repertório, né, de como interpretar a cidade, como interpretar a paisagem urbana. E um dos elementos é justamente o muro, outro é a janela, outro é a ruína, e todos esses elementos que estão presentes nesse livro aí, que se chama Paisagens Urbanas, né, para nós eu acho que se configura assim como um caminho mesmo, além de ser uma principal referência brasileira a respeito do trabalho de intervenção, né? Então essa daí talvez seja a referência assim que a gente tenha mais bem delineada, né, para influenciar o nosso trabalho. E a partir disso a gente poderia mostrar, né, já os trabalhos aqui para que a gente então complementa. Eu queria só complementar essa percepção do que é paisagem, né? A gente tem, assim, dentro da literatura da história da arte, da arquitetura, por exemplo, a paisagem ela é uma discussão muito forte ali voltada para a pintura, para as representações, né, que eram bidimensionais e que elas representavam muitas vezes um espaço, vamos dizer assim, de bem-estar, de reflexão, de contemplação, né? A paisagem, quando a gente pensa na paisagem, a gente se volta para um aspecto que é um aspecto do interior, né? Só que essa paisagem mudou, né? As cidades mudaram, a nossa percepção sobre as cidades mudaram, e essa paisagem é uma discussão que vem sendo cada vez mais desenvolvida. De qual paisagem a gente está tratando, né? Quando a gente vai falar da paisagem urbana, a gente está falando da paisagem que é delineada pela própria cidade. E a cidade ela vive por meio de alguns elementos, né? O principal delas são os edifícios e as pessoas e os espaços que são gerados por meio desses edifícios. Somente que essas paisagens urbanas hoje, nem sempre elas representam o que a gente entende por paisagem, né? Essa concepção que vem à nossa mente do que é uma paisagem, ela se modifica, né? E é essa modificação também que a gente fica um pouco interessado, porque a partir de agora a paisagem urbana e a paisagem que a gente vive não é mais a paisagem das montanhas, da natureza, da referência que a gente tem como paisagem, né? A gente começa a tratar a paisagem a partir da percepção do ser humano mesmo, da parte construtiva do que é a paisagem, né? E quando a gente viu essa frase do Nelson Brissac, ele fala: a paisagem é um muro, a gente se voltou muito para essa discussão, que é assim, a partir de agora a gente convive com um conceito de paisagem que não determina mais a paisagem que era essa paisagem voltada para o ser, né, para o interior. Hoje a nossa paisagem urbana, a gente está falando do coletivo, a gente está falando de conflitos, de tensões, a gente está falando de um escape do tempo, né? A gente está falando inclusive de uma regulação dos corpos, né? E aí eu acho que nesse sentido é importante a gente perceber qual é a paisagem que nós geramos, né? Porque a paisagem ela não é dada mais para nós, né? No sentido do mundo deu a paisagem para a gente. A paisagem começou a ser gerada a partir da nossa percepção com a cidade, né? Então a gente tem diversas formas de paisagem diferentes. E aí é interessante que no campo das artes, por exemplo, a gente tem várias discussões em relação à paisagem. Porque se hoje os artistas não
não se voltam totalmente só para a pintura, mas pegam a paisagem urbana e começam ali colocar os seus objetos artísticos, a gente começa a tratar a paisagem não só como um cenário desse objeto artístico, mas como parte desse trabalho artístico, né? E aí essa paisagem entra também como parte desse objeto artístico. E de que modo, né, a gente começa a trabalhar esse objeto artístico pensando essa paisagem urbana, né? E aí é muito interessante, porque o Brissac, ele vai colocar essa paisagem urbana não mais como essa paisagem que gera um bem-estar do ser humano, né? Mas ele vai colocar a paisagem, muito pelo contrário, como uma paisagem que não acolhe mais, que ela fuga o nosso espírito, né? Que ela refuta o nosso espírito e que ela nos coloca num espaço, num espaço de tensão mesmo, né? Numa relação do sentimento tenso em relação à cidade. Mas não é uma tensão que a gente deve solucionar, né? É uma tensão que, muito pelo contrário, né? Por meio dessas tensões que a gente convive e a gente elabora a cidade. Então, e aí ele vai colocar esses elementos da cidade, como, por exemplo, o muro, as janelas, as distâncias percorridas, que são esses elementos que, de certa forma, elaboram essas paisagens. Então, a forma como a gente percebe a cidade, ela se torna muito importante, né? E aí eu queria só fazer uma complementação, que assim, Brasília, ela tem um aspecto que é muito importante de ser levado em consideração, que a gente tem um projeto que é feito, um concurso é feito nos anos 50, esse concurso é elaborado e a cidade começa a ser construída. Nos anos 60, a gente tem um golpe militar, né? A gente tem uma ditadura militar. E é nesse processo da ditadura militar que a gente começa a revisitar a cidade num outro aspecto, que de certa forma nos distancia dessa paisagem que foi elaborada, né? O meu curso, por exemplo, o nosso curso de arquitetura, é um curso que enfaticamente elabora essa teoria de que a cidade é uma cidade distante, é uma cidade difícil, é uma cidade que coloca os moradores numa tensão que não é promovida, né? É uma relação adequada. Só que se a gente for olhar por meio de outros aspectos, a gente vai começar a perceber que essa história da cidade que tem esse momento histórico do país de uma ditadura militar, isso ressignificou a cidade por um outro aspecto, né? E aí, eu acho que o Robson chegou aqui hoje e falou assim, é um tema que a gente está tratando muito. Mas por quê? Porque, de certa forma, a gente voltou o nosso olhar novamente para a cidade. Porque a cidade agora é nossa de volta. E como que a gente reelabora e ressignifica essa paisagem urbana que a gente tem, né? Então, eu acho que nesse aspecto, perceber a cidade como um local de diferentes construções e de uma elaboração constante, né? O projeto de Brasília foi dado, foi construído, mas há uma construção por meio dos habitantes da cidade. A forma como a gente habita a cidade também elabora constantemente essa cidade. E aí eu acho que é nesse sentido que a gente vai pensar os nossos projetos também, né? Vamos seguir. Então, esse primeiro projeto, intitulado O Móvel, tá? Foi uma oportunidade que surgiu em 2016, quando nós estávamos trabalhando com um coletivo de arquitetos chamado Voxel Lab, tá? E a gente teve um patrocínio para desenvolver uma estrutura móvel, né? Uma estrutura efêmera, dentro de um evento realizado no CONIC, chamado um festival de música, né, chamado Móveis Convida, né? A gente tinha um produtor que é justamente daquela banda Móveis Coloniais de Acaju, que vocês devem conhecer, que é o Fábio Pedrosa, né? E o Fábio, juntamente com um colega nosso, Lucas Dessordi, fizeram a parte de cenografia, né, do evento inteiro. E o Lucas Dessordi convidou o Voxel Lab para fazer uma intervenção, né, para poder complementar o tratamento da festa, a cenografia da festa, com uma intervenção urbana. Então nós propusemos uma estrutura super leve, feita de barras de alumínio, que foi envelopada com plástico filme para que pudesse receber projeções durante a noite. E esse evento foi
foi um sucesso, assim, vamos dizer, né? A nossa intervenção lá, ela fez bastante sentido nesse momento, né? Lá no CONIC, justamente na Faculdade do SINA, onde a gente colocou pela primeira vez essa estrutura, né? E só um parênteses, o prédio do SINA é um prédio projetado pelo Oscar Niemeyer, né? Depois desse primeiro momento aí que a gente fez essa intervenção no CONIC, né? Ali na Faculdade do SINA de Moraes, nós fomos convidados para um evento maior, que é o chamado Fanfarra, que foi realizado também em 2016, dentro de um show daquele cantor crioulo, né? Então, e esse show foi justamente aqui no CCBB. Então a gente trouxe esse primeiro projeto para mostrar de fato como é que foi esse processo, como é que foi a intervenção e tudo mais. Então vocês estão vendo ali pendurado na fachada do CCBB essas duas estruturas, né, posicionadas aqui. Elas foram atirantadas ali nessa viga, né, que a gente chama em arquitetura uma viga Verendel, que é uma viga que vence grandes vãos, né, uma estrutura pesada que também de autoria do Niemeyer, né. Essas estruturas foram descritas, né, conforme eu disse, são barras de alumínio bem leves. Essas facetas foram envelopadas com plástico filme pintadas com spray branco, para que no final ali, né, entardecer, né, à noite, elas pudessem receber videoprojeção, tá? Então foi assim um trabalho mesmo desenvolvido assim, durante bastante tempo, né? Não foi uma solução simples, envolveu bastante tecnologia nos processos de criação, etc. Esse coletivo de arquitetos que eu falei, Voxel Lab, é um coletivo que trabalha nesse interstício arquitetura, arte, tecnologia, utilizando essas técnicas avançadas de produção, e foi o que resultou aí nessa primeira intervenção, né? Tem um vídeo aqui que a gente quer trazer para vocês, só para vocês terem assim, uma dimensão do que foi a videoprojeção, realizada por esse grupo chamado Quase Cinema Lab, tá? Tanto a projeção quanto o VJ. O Alexandre Rangel, exatamente, que é um grande aí, né, dessa parte aí de projeção e tudo mais. Eles fizeram todo esse trabalho. As estruturas que estão suspensas ali, elas foram videomapeadas, né? Então elas conseguem, vamos dizer, captar projeções diferenciadas daquelas que estão sendo colocadas na fachada do prédio. E aí está o Alexandre. Eles fazem ali o videomapping interativo na hora, né? E a videoprojeção ela interagiu inclusive com essas esculturas que estão posicionadas aqui atrás, né? Então criou uns efeitos assim legais para o público. Esse é o método que eles trabalham, né? Tem uma câmera ali que está filmando, enquanto ele está movimentando ali a peça, e isso é projetado automaticamente no prédio. Talvez esse primeiro projeto ele ainda tenha sido feito assim de uma forma sem tanta teoria, sem tanto diálogo assim do ponto de vista teórico, né? Foram coisas que a gente criou ali num momento assim de bastante descontração, vamos dizer. Mas acho que há já há uma questão que é justamente o diálogo com o prédio. Que é também de apropriação dessas estruturas, né? Que é a gente se sentir à vontade para começar a ocupar e dominar determinadas esferas da cidade, né? Então isso inicia com um edifício, né? Que é um edifício assim referência em termos de cultura da cidade, e um edifício que também é referência em relação a juntar as pessoas, né? A trazer as pessoas para um espaço de divertimento, né? De arte, né? De experimentações. E aí eu acho que nesse sentido o trabalho ele vai
criar um diálogo, né, com a estrutura do CCBB, assim, com a estrutura do edifício, né, um edifício que inicialmente não foi projetado para ser um centro cultural, né, ele se torna um centro cultural depois. Então são essas questões que eu acho que elas vêm quando os trabalhos começam a fazer esse diálogo, né, e se torna um pouco assim enfático, né? Você dá uma ênfase para a arquitetura e ao mesmo tempo desequilibra isso porque você volta o olhar para um outro elemento, né? Então, nesse sentido é voltar um pouco o trabalho assim para pensar exatamente essas estruturas, né? Então, o edifício provavelmente ele vai ter a vida dele aqui muito mais do que todos nós que estamos aqui, né? Mas a gente pode se apropriar dele cada vez que a gente pode passar por ele e ter reflexões sobre o que isso significa, né? Essas apropriações. Tá, aí em 2017, passado essa parte aí inicial, assim, de um início, né, de produção, a gente teve, por meio da Gisele, que está aqui, Gisele Carriconde, tá, que vamos dizer assim, a nossa curadora mor, né? Ela colocou a gente em contato com o Alex Calheiros, que é professor da filosofia da UNB e atual diretor da Casa de Cultura da América Latina, né? E esse contato foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver a partir daí, sim, de fato, assim, uma conceituação, uma proposição, né, a respeito do trabalho. Foi uma residência artística que tanto eu e Carla tivemos essa oportunidade de participar durante um ano inteiro, então foi de 2017 até 2018, onde nós estávamos dentro da Casa de Cultura da América Latina, atuando e produzindo, né, de diversas maneiras, muitas vezes em parcerias com outros produtores da cidade, tipo o Coletivo Labirinto, né, que hoje é o chamado No Setor, que é um pessoal que se juntou, né, para revitalizar o setor comercial sul, onde a Casa de Cultura da América Latina é posicionada, né. E essa residência também fez parte o coletivo Voxel Lab, né? E a nossa primeira ação, assim, vamos dizer, com relação a essa residência, dentro dessa residência artística, foi uma série de conversas sobre filosofia da arte, que durou ali mais ou menos um mês, né? Com todos os envolvidos no coletivo, que são mais ou menos umas 15 pessoas. E a gente teve, de fato, assim, sentamos todo mundo no escritório, abrimos os livros e fomos ali numa cronologia, principalmente a respeito de fenomenologia, das questões da percepção e etc. Então foi, assim, um trabalho que, de fato, talvez tenha sido, assim, o primeiro trabalho que a gente desenvolveu que foi, de fato, todo teorizado antes de chegar numa forma, numa solução plástica, né? O resultado principal, ele tem muito a ver com uma coisa que é o Memorial da América Latina, né, em São Paulo. Essa noção das veias abertas da América Latina, né, do Galeno e tudo mais. Então, isso tudo trouxe para a gente a ideia de uma intervenção em larga escala no setor comercial sul. Então, o que vocês estão vendo aí é toda a área do setor comercial sul, né? Aqui é o Pátio Brasil, a W3, e até chegar ali no Eixinho, nessa faixa. O prédio da Cal está justamente posicionado aqui, e a ideia da intervenção era justamente uma pintura vermelha que se estendesse desde a fachada do edifício até as áreas urbanas ao seu redor, criando assim um direcionamento para os pedestres, um chamariz para atrair esses pedestres. Uma das questões que a gente observou logo na primeira reunião que a gente teve com o Alex foi a má localização, assim, vamos dizer, até falta de distinção do edifício, assim, né? Uma espécie de uma degradação do prédio que não tornava ele evidente na paisagem. Então a gente queria justamente ressaltá-lo, né, fazer com que ele pudesse visualmente chamar a atenção das pessoas que estão ali circulando, né? Infelizmente essa intervenção ela não saiu do papel, né? Até hoje o Alex ele fala pra gente, a intervenção vai sair, hein, e tal. Mas ela infelizmente não saiu do papel. O que aconteceu foi uma pintura vermelha na entrada do prédio só, né? No térreo, né? O problema foi mais político.
foi mais político. Até o patrocínio a gente tinha conseguido lá umas tintas e tudo mais, mas não saiu assim, né, por uma série de questões. Mas a gente conseguiu, a gente fez reunião com o IFAM para ver a questão do patrimônio e tudo, a gente fez com a Secretaria de Habitação, a parte da Prefeitura do Setor Comercial Sul, então a gente conseguiu assim, todos os documentos que possibilitassem a execução da intervenção. Porque como ela não parte somente do prédio e ela lambe ali o prédio, vai no Setor Comercial Sul e encontra o principal eixo ali do Setor Comercial Sul, que é o principal eixo de fluxo, né, dos pedestres, então a gente teria que ter um diálogo ali mais formal, vamos dizer assim, com a cidade. Depois desse alcance todo, a gente foi desenvolvendo um projeto para pensar não somente destacar o prédio em termos da pintura, né, mas também criar uma parte escultórica que gerasse uma volumetria na frente desse edifício, de modo que a gente identificasse algo estranho, né? E quando a gente identifica algo estranho, a gente já percebe que tem artistas por ali, né? E essa fundamentação, ela foi fundamental pra gente, porque a gente começou a perceber, vamos criar um objeto escultórico ali que é também arquitetônico, né, e que a gente colocasse isso nessa fachada do edifício. Foram propostas, né, assim, que a gente fez livremente, né, a gente estava lá dentro trabalhando, então a gente foi soltando a criatividade e chegamos assim nessas proposições. A grande questão de mostrar isso aqui é porque a CAL até hoje já tem um programa, né, de residências internacionais, inclusive, então a gente imaginava que a fachada poderia ser um alvo de intervenção desses artistas. Então a ideia era que um pouco simular, né, diferentes ideias do que poderia aparecer por ali, né? Então tem esse esquema triangulado, tem esse outro esquema que é mais onduladinho, né? Então a gente fez algumas possibilidades, né, que pudesse simular assim, uma espécie de uma intervenção na fachada do edifício. E se vocês repararem, né, não sei se dá para entender aqui nesses diagramas, ou se vocês conhecem lá o espaço do setor comercial, mas a gente tem a faixa dos prédios e uma via onde tem estacionamentos, os carros passam e tudo mais. Então, se vocês notarem, todas as intervenções, de alguma maneira, elas ocupam um pedaço dessa área, né, que é voltada para os carros. Então, há um processo ali de negociação, né, do que seria esse espaço público na frente do prédio da CAL, né? Aquela outra que vocês conseguiram atualização, tudo era no color, porque mesmo era vermelho? Também, assim, eu acho que foi uma confluência de fatores, né, a todo o nosso cenário político, principalmente, né. Vocês conseguiram o IFAM, vocês conseguiram todos os órgãos, a CAL é da UNB, qual foi o ponto? Teve vários detalhes, na verdade, assim, e o principal deles é que a gente não teve, a gente tem as tintas, mas a gente não tem uma mão de obra adequada que a UNB pode liberar isso pra gente, né? Então a gente precisaria de vir uma terceira pessoa para poder fazer, que é subir mesmo os andames para poder fazer a pintura do prédio. E aí, fora isso, houve assim, um certo freio ali por meio da própria universidade de vamos segurar um pouquinho para a gente conseguir visualizar melhor o que vai acontecer. A gente teve, inclusive, em reunião com a reitoria, né, com a reitora, ela viu esse projeto, ela adorou, mas essas questões, elas significam muito para a cidade, né? E isso foi interessante dentro do nosso debate, porque a gente percebeu que não basta só a gente pensar num projeto e querer executá-lo, a gente depende de uma série de outros fatores que depende, inclusive, da mobilização até das pessoas dentro da cidade, né? Então, até hoje não foi possível de execução, né? Então, não é só a questão política, não, mas tem as questões também, porque fazer essa pintura também, ela requer o restauro de uma parte do edifício, né, que é mover ar-condicionado, que é fazer algumas coisas que a gente até fez o projeto para que isso acontecesse, a gente fez todo o orçamento disso. Então não é um projeto barato, vamos dizer assim, né? É um projeto que realmente precisa de uma atenção. E a Casa da Cultura da América Latina, ela não tem um orçamento para esse tipo de intervenção, né? Existe o desejo, mas o orçamento em si não. A gente conseguiu umas tintas,
só que a gente não conseguiu os andaimes, por exemplo, que são caros, né? Os vidros recebem adesivados, né, de vinil, a gente não conseguiu então também não conseguimos os vinis. Mas assim, foi um processo que para nós foi bastante interessante, porque imagina, a gente estava inserido na Cal, né? A gente estava criando várias ideias, então não foi assim uma coisa que a gente jogou fora, né? Eu acho que é um trabalho assim que tem justamente essa visão assim, talvez meio utópica, né? de algo que pode vir a acontecer, né? Tem esse outro que era assim, uma coisa um pouquinho mais literal, que é o mapa da América Latina, né? Numa treliça ali metálica simples também. A gente né? foi pensando o que a gente apelidou dos monstros. A gente fez vários monstros ali na fachada, de modo que era exatamente essa percepção, assim. A gente já tem o edifício, a gente já tem a cidade, a paisagem já está lá. É possível modificar essa paisagem, né? De que forma, né? Então a gente começou a trabalhar exatamente pensando nesses elementos, que são os elementos arquitetônicos, mas também os elementos que movem um pouco o nosso olhar para colocar um aspecto, né? Uma vivência, né? O que seria se você passa num dia ali na frente e no outro dia tem um monstro no edifício, né? Você já destaca aquilo e traz uma certa experiência, né? Não só para o olhar, mas também uma possibilidade de você vivenciar, né? Assim, a escala mesmo da cidade a partir desses monstros que a gente estava percebendo. Foram todos projetos, né, que não foram de fato executados, mas teve um resultado que foi executado dentro da Casa de Cultura da América Latina, que a gente intitulou de Parklet Multifuncional, que é uma intervenção com caixas, né, com engradados. E foi uma proposta que aconteceu dentro de um evento da UNB, tá? Lembrando que a Casa de Cultura da América Latina é do Decanato de Extensão da UNB, né? Então, em parceria lá com o Decanato de Artes, eles têm um evento que se chama Tubo de Ensaios, que já acontece aí já há quase 20 anos na cidade, né? Que é um misto das artes cênicas com a música, com as artes plásticas da UNB, né? E todo ano praticamente eles fazem esse evento, e nesse ano de 2017 o evento ocorreu justamente na Casa de Cultura da América Latina. E a ideia desse parklet multifuncional é que justamente o conceito de parklet ele foi muito desenvolvido em São Paulo, tanto que o parklet em São Paulo é uma lei, né? Que é você liberar espaços de vagas de carro para a ocupação das pessoas, para, por exemplo, estender um comércio que fica ladeando a calçada e essa via de estacionamento, né? Então os parklets em São Paulo, se vocês fizerem uma pesquisa, quem não conhece, né, vocês vão encontrar todo tipo de ocupação, lounges, pequenos restaurantes, né, com banquinhos, cadeiras, jardins, etc. E a dificuldade do projeto, como sempre, né, é justamente o orçamento e tudo mais. Então a gente tinha um material que foi um material negociado pelo próprio Alex, junto com essas empresas assim, de refrigerante, bebidas, etc., que conseguiu um volume tal lá de engradados. Se não me engano, foram uns 400 engradados que a gente teve à disposição, né? E a nossa ideia era justamente que pudesse remeter a esse trabalho de pintura vermelha, tanto que a escolha dos engradados foi proposital vermelho, né? Que ele interagisse de certa forma com a fachada do prédio num sentido de escorrimento, e ele vai se acumulando aqui, criando, por exemplo, um palco, bancos, áreas até de mirante que as pessoas possam subir e ver ali na altura. Então isso aí é o resultado do projeto, também foi feito algoritmicamente, né, usando essas tecnologias. E a gente fez uma intervenção menor, né, que foi essa assim, ocupando justamente as vagas, né? Porque a nossa proposta era com mais de 1000 engradados. E óbvio, a gente não conseguiu. E aí a gente fez um projeto reduzido, que foi esse que foi exatamente no dia do tubo de ensaios. E esse aí é o executado. Esse é o resultado final, né? A gente vê ali a placa de sinalização, ó, Casa de Cultura da América Latina. Então é como se ele escorresse da placa e se acumulasse aqui no chão, né? Em cima aqui desse palco, o palco é voltado para uma escadaria, né? Assim, na frente lá da Casa de Cultura da América Latina existe uma escadaria que cria uma espécie de uma arquibancada, né? Uma plateia, e o palco ficou posicionado justamente na frente dessa plateia.
Então houveram, por exemplo, intervenções, teve gente que cantou, teve gente que recitou e etc. No dia do evento, o pessoal foi lá e pregou uns lambes também, ó, né? Posters ali do cartazes, né, do evento. E foi um resultado, né, que a gente teve assim, com relação a todo esse ano de produção ali, né, que mais ou menos tentou criar uma unidade com aquele projeto da intervenção maior, né, remetendo todo esse conceitual que a gente explicou aqui, né. Então a gente parte de experimentações, né, que às vezes a gente não consegue de fato realizar assim na sua completude, mas a gente vai buscando esses meios assim de experimentação e as relações com a cidade. Foi muito interessante, tem um detalhe aqui, que essa fotografia aqui foi quando a gente terminou, que foi assim 4 horas da manhã, ali no setor comercial sul. E ali no setor comercial sul a gente sabe que é um lugar diverso, né, e tem pessoas que vivem, né, e estão ali. E antes da gente ir embora já tinha um sujeito dormindo ali plenamente ali em cima, e a gente achou isso muito incrível, né? Porque se a gente está querendo elaborar discussões e diálogos com a cidade, a gente imediatamente já recebe essas relações, né? Essas conexões já são realizadas. E aí, nossos últimos trabalhos, assim, esse é de 2016, mas aí eu acho que a gente pode falar de um contexto. Na Galeria Decorators, que é da Gisele, que está aqui presente, em 2016, a gente começou a conversar a respeito de um programa, de um ciclo de exposições que se voltasse a perceber e discutir a cidade, a arquitetura, porque é uma galeria de experimentação de arte contemporânea que se volta muito para exposições de artes visuais, né, de música também, de outras coisas, mas ainda não tinha nenhuma experimentação que se voltava para a arquitetura. E nessa discussão a gente começou a pensar num ciclo que seria essa cidade que a gente fala que é a cidade que inventamos, né? E esse ciclo ele teria debates que se voltam para exatamente convidar arquitetos, artistas, músicos, pessoas, cineastas que vivem aqui de modo que elas atuam na cidade. E nesse sentido a Gisele elaborou junto com a gente da gente fazer intervenções urbanas, né, que são essas linguagens artísticas da qual a gente se apodera desse espaço, né, se apodera de alguma forma e cria uma plasticidade ou diálogos com a cidade. E em 2016 a gente fez o primeiro ciclo que inventamos, a cidade que inventamos, onde a gente teve várias participações de várias pessoas interessantes, discussões sobre as cidades, festa, música. E nessa oportunidade o Igor Lacroix já tinha desenvolvido um inflável, né, que é essa concha. E nesse inflável a gente colocava esse inflável, que ele é relativamente grande, né, no meio da quadra, né, e com as pessoas lá dentro discutindo, conversando, falando sobre a cidade e trazendo várias percepções diferentes. Isso foi a nossa primeira discussão, assim, dessa ocupação desse espaço. Isso acontece na frente da Galeria do Decorators, que fica na 412 Norte. E nesse sentido a gente já começou a observar como que o público interagia ali com a gente ocupando aquele espaço público. Desde dos moradores, né, querendo saber do que se tratava aquilo na quadra, até as pessoas que estavam passando e começaram a participar. As próprias pessoas que já frequentavam o Decorators se depararam com uma edificação inflável ali no meio do gramado, né? Então já imediatamente já trouxe diversos aspectos que a gente não esperava também, de como que a gente estava ocupando ali o espaço da superquadra, né? O espaço ali, e não só ocupar, mas também habitar de alguma forma, né? Porque a gente trouxe uma atividade, a gente trouxe uma funcionalidade para esse inflável, né? E isso eu acho que foi uma questão que foi tão forte que o próprio inflável tomou autonomia e hoje está no jazz, né? E está vivendo a cidade por conta própria, né? Essa foto aí eu fiz questão de trazer porque foi um momento muito interessante desse primeiro ciclo, A Cidade que Inventamos, tá? Que a gente contou com a participação do cineasta Adirley Queiroz, que é ele que está falando aqui.
Ele tem um discurso contundente a respeito da cidade. Eu acho que vale muito a pena vocês poderem procurar, né, a respeito mais desse artista, né? E ele está ali falando com bastante ânimo a respeito das questões todas que são colocadas, do diálogo. Das relações das cidades satélites com o plano piloto, essas tensões, o modo de pertencimento dessas cidades, e exatamente os conflitos que a gente tem, as questões, por que as nossas cidades satélites estão tão longe desse plano piloto, desse centro, né? Então todas essas questões vieram à tona de modo que a gente provocou ali debates que foram muito importantes em termos de pensar a cidade e essa ocupação, e de modo como a gente também elabora as poéticas, né, dessa paisagem, né? Esse aí é um outro momento do mesmo ciclo, no mesmo ano, tá? A gente não fez o evento somente na frente da galeria, mas também rodou. A gente foi na frente do Instituto de Artes da UNB, a gente foi nesse momento aqui na Funarte, né? Então, não sei se dá para notar, mas tem a marquise da Funarte aqui no fundo, ó. Então a gente ficou posicionado ali ao lado do teatro, né? Quem está falando ali dessa vez é o Lucas de Sorte, que eu mencionei anteriormente, numa temática assim, mais voltada para a cidade e tecnologia, né? A gente contou com a participação da Bianca Ilha e do Daniel Ora nesse evento aí também. Eu não sei se vocês estão reparando, mas sempre tem uma presença ali, né, que é o Lúcio Costa, um totemzinho que a gente tem um carinho, né, de colocar ali sempre, tá? Então ele está ali nesse momento, mas está aqui também, ó, né? Em 2017 esse evento ele não ocorreu, tá? A galeria estava dedicada a outras questões, né, nesse ano de 2017, e a gente só foi participar novamente do ciclo em 2018, né? Essa intervenção de 2018 foi em parceria com o coletivo Voxelab, tá? E o diálogo que a gente estabeleceu nesse trabalho foi bastante interessante, porque a gente escolheu um material que pudesse viabilizar a nossa obra, né? Que fosse assim, um material que eventualmente a gente não precisasse comprar, né? Que foram as caixas de papelão. E a gente saiu rodando essa cidade em todos os lugares que tinha caixa de papelão. Supermercado, loja de animais, pet shop, etc., né? A gente catou caixa de papelão adoidado por aí, reunimos lá mais ou menos umas 200 caixas, né? Aqui a imagem do projeto era a ideia assim, de um pequeno pavilhão, né, com essas caixas, criando assim, um espaço interno, né, que pudesse ser permeável visualmente. Então existe assim, uma espécie de uma transparênciazinha que possibilita a gente ver através dessas caixas, né, num arranjo ali das caixas. E aqui é o que foi materializado, né? Existe sempre uma diferencinha entre o projeto e aquilo que é executado, né, por conta da viabilidade, da quantidade de material que a gente tem à disposição. A gente criou toda uma composição mesmo, com uma série de caixas que eram diferentes umas das outras, né? A galeria Decorators, ela está posicionada justamente aqui, ó, embaixo aqui do letreiro, né? E esse é o jardim, né, a área pública que fica voltada bem na frente da galeria, já em diálogo também com a quadra, né? A gente vê ali os prédios ao redor. E aí é interessante que esse trabalho, eu acho que ele suscitou várias questões por parte das pessoas, que elas perguntavam, mas para que serve isso, né? Assim, para que vocês fizeram isso? E porque a gente cria um pavilhão que, de certa forma, gera um abrigo, né? Gera um espaço no meio da quadra, e as pessoas não entendem para que tanto trabalho para fazer uma coisa que não serve para nada, né? Assim, porque ninguém vai dormir lá, porque, né, no outro dia as crianças já subiram, derrubaram ele, acabou tudo, né? Então, assim, e é interessante perceber isso, né? Porque existe um objeto artístico, né? E a arte, de fato, ela não serve assim, numa qualificação funcional, dá uma qualidade para esse objeto do modo como a gente pode esperar, né? E aí está uma relação com a arquitetura também, né? Porque a gente começa a perceber o seguinte: se a gente começa a trabalhar com pavilhão, com objetos que são criados como edifícios, né? A gente fez um projeto desse objeto.
a gente começa a tratar a arquitetura também quase numa contradição do que seria a própria arquitetura, né? Já que a arquitetura, ela serve exatamente como abrigo, né? E aí, esse abrigo, ele é temporário, né? É uma arquitetura efêmera, né? E aí a intervenção urbana, ela de certa forma, ela coloca exatamente essas questões mesmo, né, pra gente. De que modo a gente trabalha esses objetos, de que modo a gente se relaciona, de que modo a gente trata esse espaço, né? E essa via aqui, que é uma calçada, ela é super ativa, né? O tempo inteiro pessoas passando. Então as pessoas começaram a lidar com isso, né? E foi até interessante, porque eu comecei a perceber no Instagram meus amigos que passam por aí colocando isso, perguntando, gente, olha que coisa louca, olha isso, quem fez isso, pelo amor de Deus, né? E é simplesmente a pessoa passando ali no seu dia a dia, indo para a padaria e se deparando com um objeto como esse, né? Então foi bem interessante como a gente conseguiu perceber a importância desse objeto simples, né? Com material também muito simples e que também trouxe várias questões diferentes, assim. E o último trabalho que a gente vai apresentar aqui, a gente queria ter assim um pouco mais de carinho na apresentação dele, né, para focalizar um pouco mais as questões todas que foram levantadas, tá? Também ainda dentro desse ciclo A Cidade que Inventamos, só que realizado agora nesse ano. Então, o trabalho mais recente que foi apresentado, né? A gente fez um projeto que resultou numa parede, num muro, né? O espaço da galeria é um espaço que foi ocupado e que, de certa forma, vamos dizer, viabilizou o uso da galeria 24 horas, né? Porque a gente adentrou com uma parede no espaço interno e esse espaço residual aqui, que seria um espaço interno da galeria, ficou liberado para o público poder interagir, né? Eu digo assim que a gente gostaria de fazer uma apresentação com mais carinho desse projeto, porque de fato ele suscitou várias questões interessantes, né? E a gente poderia falar um pouco com assim, um pouco mais de detalhe, né? Aqui é uma visão ainda do projeto de frente, né? E acabou intitulado 880 tijolos fazem uma parede. Então essa é uma fotografia do Jean Peixoto, né? A gente tem que mencionar porque esse projeto ele foi todo registrado mesmo, bonitinho, né? 880 tijolos fazem uma parede e essa parede ela cria um diálogo entre o que é público, o que é privado, né? Ela estabelece uma série de relações visuais de atração para a galeria, né? E ela tem uma surpresa, né, que se vocês notam ali, existe uma frestinha, ó, né? Uma parte ali não foi rejuntada, vamos dizer assim, né? O que possibilitava as pessoas de, no momento que entrasse ali no espaço, começassem a enxergar através desse muro. Então há uma presença lá dentro, que é justamente o Lúcio Costa. E o Lúcio Costa aí nesse caso, né, ele tem assim essa brincadeira, né, porque se vocês notarem todas as edições do Cidade que Inventamos, ele está presente, né, mas ele tem uma participação especial nesse projeto aí, porque ele representa a voz de Brasília, né? A ideia da intervenção é como se fosse uma psicografia do Lúcio Costa, né? Então a gente criou um texto imaginando o Lúcio Costa morto, né? E ele conversando conosco a respeito da cidade, né? Há uma referência desse projeto, que é uma referência bastante direta, que é uma obra do Marcel Duchamp chamada Étant Donné, né? Nós, claro que nos inspiramos nela para chegar nesse resultado, né, que também propõe uma porta, no caso, né, com 2 furinhos, e a pessoa, quando olha lá dentro do Étant Donné, vê uma paisagem, um local com uma pessoa deitada, etc., remetendo ali a várias questões da própria obra do Duchamp, né? Então aqui o nosso diálogo foi estabelecer uma interação, né, com o público e o Lúcio Costa, e a galeria ela é marcada por uma vitrine de vidro, né? Quem conhece a Galeria Decorator sabe. É uma vitrine, né, que expõe a obra que está dentro da galeria.
e conta também com um letreiro luminoso, né, que foi onde a gente posicionou o texto. Então o texto ficava ali constantemente contando, né, essa psicografia, assim, num sentido bem espírita, né, da coisa, como se o Lúcio Costa tivesse encarnado ali na gente, e a gente escreveu esse texto imaginando o Lúcio Costa, sei lá, se comunicando com a cidade, né? Aqui já é uma outra leva de fotos desse fotógrafo Cícero Fraga, tá? Que foi um registro de manhã, né? De dia. E aí a gente utilizou desse letreiro para fazer um poema onde a psicografia do Lúcio Costa falava. E aí a gente falava um pouco sobre essas questões da cidade, assim, as questões, quantas quadras, né? Sobre as passagens subterrâneas, sobre as cidades satélites, várias questões assim. E ela, de certa forma, fez a composição assim, da parede, né? A parede foi construída também junto com o nosso mestre de obras, que construiu a galeria junto com a gente, assim, com a Gisele, o Kleber. A gente mostrou o projeto para ele e na hora ele topou, foi muito legal, assim, porque ele realmente é um pedreiro experimental também. E a gente fez o projeto, demarcou o piso e construímos junto com ele. E foi muito interessante porque a galeria ela se modificou a partir disso, né? Ela não era mais a galeria de antes, né? Ela recebeu essa intervenção, assim. E aí a reflexão também vem, assim, da mesma forma que a gente põe o móvel aqui na fachada do CCBB, a gente também vai fazer a intervenção dentro do edifício, na galeria, né? E na cidade. Então, a gente começa a pensar esses níveis, né, de intervenção que a gente pode ter. E eu acho que nesse sentido foi muito importante porque essa construção dessa parede gerou toda uma dinâmica também em volta, né? Porque o comércio começou a ter que lidar com aquela parede, a gente perdeu o banheiro, né, da galeria, tiveram os eventos, então as pessoas não tinham mais como entrar na galeria porque a gente fechou ela completamente, então usava o banheiro do bar do lado, do restaurante do lado. E a gente promoveu uma série de atividades que se voltassem para perceber esse objeto, né? E foi muito interessante porque eu e o Igor, a gente ia lá, assim, eu acho que o primeiro dia que a gente foi lá, abriu e fomos, a gente não tinha nem chave, né? A gente só virou as costas e foi embora. E a galeria ficou lá, né, com esse trabalho lá. No outro dia a gente olhou e falou, vamos lá ver se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Tava lá. Né? E a gente conseguiu perceber assim, que a gente ia várias vezes, as pessoas iam, entravam, saíam, ficavam de fora, ficavam achando estranho, se aproximavam um pouco, aí observavam que tinha uma fresta, que elas poderiam ver dentro da fresta, liam o poema. Então foi muito interessante assim, esse percurso todo, né? E eu acho que isso criou também uma certa determinação, que era assim, gente, afinal que lugar é esse, né? Do que se trata isso? Porque não é uma obra, não é uma construção, né? Não está em construção, não tem container, não tem ninguém construindo, mas é uma parede feita de tijolos, sem reboco, né? E sem um tratamento do que é uma finalização de uma arquitetura pronta, né? E eu acho que nesse sentido, a gente ter usado somente o tijolo sem reboco, sem nada, fez a gente trazer uma discussão que era o menor módulo arquitetônico, né? Que é exatamente do que a gente precisa para construir qualquer tipo de arquitetura, né? Então a gente começa ali com esses tijolos e moldados, né, nessa parede, e que criou essa relação mesmo do público e do privado, né? Do abrigo e de tudo que pode ocorrer. E aí a gente teve vários desdobramentos desse trabalho, e tão interessante quanto foi o uso desse espaço, porque imediatamente na mesma semana que a gente montou esse trabalho, a gente teve uma pessoa que é um morador assim, da cidade, que ele é um vendedor da revista Traços, que ele mora ali perto da nossa quadra mesmo, e ele já começou a dormir lá dentro imediatamente.
E o Rubens, ele tem uma coisa muito interessante, assim, porque a gente conhece ele até antes desse trabalho. E ele não é um morador de rua assim qualquer, né? Ele é uma pessoa que ele passou por um processo pessoal de perda de um familiar, e depois disso ele não dormia mais em um espaço fechado, né? Numa casa fechada. E ele passou a utilizar o espaço da cidade. Então ele tem as coisas dele da cidade. E quando ele viu isso, ele imediatamente passou a utilizar isso como parte do uso dele, do abrigo dele, e ele passou a dormir dentro desse espaço. E isso foi muito interessante pra gente, porque isso aconteceu 2 dias depois que a gente montou o trabalho, que a gente identificou que ele estava dormindo lá. E era bonitinho, assim, ele dormia com um travesseirinho, um cobertorzinho, tudo bonitinho, assim. E o espaço sempre muito limpo, porque ele tratava de limpar também. E foi muito bom, assim, a gente perceber que há uma resposta da cidade, sabe, imediata sobre isso, né? A gente propôs uma coisa, a gente ofereceu uma coisa para a cidade imediatamente já tomou conta de si e dominou aquilo como parte dela, né? E até hoje a gente encontra com o Rubens e tal, e tem, né, e a gente falou, pô, Rubens, a gente vai tirar, ele, poxa, vou procurar outro lugar, né? E foi muito interessante que a conversa com ele falou, realmente eu acho aqui muito agradável, e ficava essa luz toda noite, dia e noite, e eu acho que deu um foco para ele, sabe? Que gerou, assim, colocou ele num protagonismo do próprio trabalho e da cidade, assim. Então foram questões que o trabalho foram se desdobrando, né? Aí, não sei se vocês notaram, foi uma sequência que eu coloquei aqui, ó, de umas pessoas que a gente encontrou na rua lá no momento que o Cícero estava tirando foto, ficaram curiosos com a obra, né, e fizeram esse percurso, né, de sair ali da calçada, que é um pouquinho distante, caminhar até a obra, ó, entrar lá para ver a fresta. Depois eles saíram ali felizes ali, né, com a surpresa. E essa é a configuração que a gente tem lá no local. É um prédio comercial que é voltado para a área residencial, né? E cria esse espaço. Tem o nome do Lúcio Costa? Não, a pessoa tem que conhecer quem era ele, né? Tinha um nome no letreiro, aparecia lá, psicografia de Lúcio Costa. Mas isso foi um motivo mesmo. Tinha gente que falou, não sei quem, é Rui Barbosa. Não tem sei um Rui Barbosa. Rui Barbosa, não sei o que, por causa do bigode, não sei o que. Mas aí a gente explicava, não, Lúcio Costa, quem fez o projeto da cidade. Tudo mais. E esse ciclo, ele durou praticamente um mês e meio. 2 meses e meio. 2 meses. 2 meses, em torno de 2 meses, né, que a galeria ficou fechada com a instalação. Durante esse tempo, houveram palestras. O próprio Alex, que eu falei, que é o diretor da Casa de Cultura da América Latina, foi fazer uma palestra lá muito interessante sobre Brasília e Utopia, né, onde ele fez a leitura do livro Utopia, do Thomas More, e fez uma proposta, né, de interpretação da cidade, etc. Aí teve também outras palestras, né, outros eventos. E o ciclo contou depois com uma intervenção nesse muro, né? O muro recebeu um grafite, né, que foi feito por nós mesmos, colegas. Tem até que participou, que foi o Gabriel Fontetes, que está ali. E foi assim uma chamada pública que a gente fez para todas as pessoas que quisessem ir lá e interferir nessa fachada. Por que a gente tinha imaginado essa intervenção de grafite? Porque num determinado momento da intervenção, a Gisele levantou essa ideia de que a gente pudesse demolir essa obra numa ação coletiva. Então, já que ela seria demolida, então a gente teve a ideia de pintá-la primeiro, né, e fazer assim uma graça ali, que a gente pudesse interagir com as pessoas e chamar as pessoas para poder interagir com a obra. Um bando de gente foi lá, a gente tinha lambe-lambe com o poema do Lúcio Costa, a gente deixou as latinhas de spray todas lá à disposição para as pessoas poderem pintar, né. Fizemos essa pintura e uma semana depois da pintura houve de fato a demolição da obra, que também foi uma chamada pública, todo mundo foi lá. E foi engraçado, porque quando a gente chamou para irem pintar, o público não foi tão grande, mas quando a gente chamou para demolir, todo mundo foi lá demolir, né?
E o Jean também, que foi um dos que tiraram fotos ali, fez o time-lapse, né, da demolição, que a gente vai passar aqui agora para vocês. Então a Carla começou, não sei se vocês viram ali, começou batendo. E ela foi sendo demolida. Isso numa noite só. Numa noite de evento que contou com a participação do Phil Jones em conjunto com o grupo musical, né, de música experimental que eles fizeram. O Phil tá ali, ó, demolindo ali no canto. E foi um momento assim muito interessante porque contou mesmo assim com essa fusão, né, de som e quebração e etc, né? Então, uma hora ali o Lúcio Costa vai sair de lá de dentro. Houve também uma ideia que foi parecida com a questão do Muro de Berlim, né? Com a quebra do muro, as pessoas pegavam souvenirs, né? Pegavam restos do muro ali como souvenir. E a Gisele preparou uma caixinha de acrílico com uma etiquetinha bonitinha, colocava um pedacinho lá e as pessoas poderiam levar para casa, né? Então, e teve gente que inclusive levou mesmo tijolos, assim, peças grandes e tudo mais, né? A gente levou. Para deixar de recordação. O Kleber, que foi o mestre que construiu isso aí tudo, ele tá ali rodando, né, com a vassoura ali, ó. E o letreiro, vocês conseguem ver ali, ó, vai passando o poema, né, que é essa psicografia de Lúcio Costa que a gente falou. Aí a gente está lavando agora. E aí a galeria volta ao estado original dela, né? Que conta aí com uma porta azul, que é muito icônica ali, e essa vitrine, né? Agora está invertendo, está reconstruindo. É isso, eu acho que a gente pode ir finalizar, né?